Olá. Boa noite. Oi, Rosa, tá me ouvindo? Tom, Marcos, a gente vai começar. Só um Tá bem. momentinho, tá? Você desliga o seu microfone, por favor? Sim, era só pra saber. Tá, gratidão. Bom, boa noite. É com muito orgulho que vamos dar início nessa mesa, que terá como coordenadora doutora Júnia Richelli, terapeuta ocupacional e gestora em saúde com experiência em atividades de assistência, pesquisa e gestão ambulatorial e hospitalar no Brasil e no exterior, com perfil intraempreendedor e inovador. Fundou o Serviço de Terapia Ocupacional, Hospital Israelita Albert Einstein, e foi precursora do Centro de Inovação Tecnológica do Einstein. Atualmente atua como consultora para melhoria de processos em organizações de saúde, consultora de planejamento e gestão de serviços e de terapia ocupacional no setor público e privado e consultora em gestão de carreira por meio de empresas sistemáticas, da empresa Systematize. Doutora Júnia foi graduada em terapia ocupacional pelo UFMG, pesquisadora com mestrado em reabilitação pulmonar pela Unifesp e MBA em gestão de saúde pela INSPER Einstein. Com imenso prazer, eu passo a palavra a essa grande mulher, grande terapeuta ocupacional e que confiou em nós, se juntando a nós e construindo essa programação. Boa sorte a todos. Colegas que estão vendo a nossa programação, fiquem, a noite só está começando. Doutora Rosa, na sua pessoa eu saúdo todo o Crefito 11, subsede Goiás, que nos convidou para participar dessa mesa maravilhosa. Doutora Rosa já me apresentou, eu vou dizer que nós temos aqui 3 convidados para falarmos de empreendedorismo, comunicação, liderança. Eles vão contar as suas histórias de empreendedorismo, eu não vou contar a minha, tá? A minha história ela já está contada no vídeo que se chama Gestão e Inovação, lá no canal Parateós, no canal do YouTube. Mas eu vou, com a minha experiência, fazer um alinhavo de todas essas histórias maravilhosas, tá bem? Então, é assim que vai funcionar a nossa mesa. Eu vou chamar o primeiro palestrante e um por um a gente vai ouvindo e para alinhavar essas histórias ao final, tá bom? Cada um vai ter 15 minutos para a sua apresentação. Vamos começar com a doutora Isabel Martins, que é graduada em terapia ocupacional pela PUC Goiás em 2006, pós-graduada em Neurologia Funcional pelo Centro de Desenvolvimento Científico em Saúde em 2008. Ela tem várias formações na área de reabilitação física, depois ela vai poder pontuar isso na sua história, se for apropriado. Ela esteve por 11 anos à frente da neuropediatria no ambulatório do Hospital de Reabilitação do CRE, e também foi preceptora de residência neuroinfantil por 4 anos. Hoje ela está no consultório particular e é docente também de matéria de comunicação alternativa em doenças neuromusculares. Doutora Isabel, seja muito bem-vinda para nos falar sobre o seu case de sucesso em empreendedorismo, tanto no consultório quanto na instituição. Você é uma intraempreendedora, tenho certeza que foi muito inovadora onde trabalhou, então fique à vontade para nos contar sua história e vamos inspirar a todos. Então, Marcos, pode fechar o seu microfone, por favor? Vamos ouvir a doutora Isabel. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer às meninas do Crefito 11 pelo convite. É sempre muito bom poder estar falando para os colegas, né? Estamos ainda encaminhada, apesar de hoje estar em um nível assim que, graças a Deus, com muito esforço atingir, mas ainda tenho muito caminho pela frente e espero que eu contribua aqui com a minha fala, tá? Para que todos vocês que estão assistindo cada vez mais se inspirem, não só em mim, mas em todos os colegas aqui que estão falando, né? Para que a gente fortaleça enquanto profissão, enquanto pessoa, né? E quero inspirar vocês a ter essa garra, que a gente tem um diploma maravilhoso em mãos, né? O cenário da terapia ocupacional ele vem crescendo cada vez mais, então eu espero poder contribuir aqui com a minha fala, tá?
Bom, eu sou formada, como a doutora Júnia falou aí brilhantemente, me apresentou, muito obrigada. Eu sou formada, vai fazer 15 anos que eu me graduei pela PUC Goiás, né, aqui em Goiânia, e desde então eu já imediatamente comecei a minha pós-graduação em neurologia funcional, porque realmente já era uma área que eu já gostava dentro dos estágios. Para vocês que estão me assistindo, que são estudantes, é óbvio que nem sempre a gente já tem essa clareza dentro da graduação de qual rumo a gente vai tomar, né? Mas fiquem sempre atentos ao que vocês se doam e o que tem um retorno, não só emocional, como que vocês demonstrem uma facilidade naquilo e vão buscando mesmo as áreas que vocês gostem. Eu brinco com as minhas alunas quando dou aula, né, tanto na pós quanto no aperfeiçoamento de neuropediatria, que nós temos que ter um plano de voo, senão a gente se confunde muito, né, em que área que a gente vai, porque quando passamos pelos estágios, nos é oportunizado uma série de áreas. Então, a gente passa por todas elas. E a gente vai ali começando a separar realmente o que combina mais com a gente, que a gente gosta mais. A gente realmente tem que ir por aquilo que toca o nosso coração. Porque quando a gente se doa, a gente faz muito bem feito. E nós temos que lembrar o tempo todo que a gente trabalha com pessoas, né? Indiferente da idade, indiferente da área de vocês. Nós somos promotores de saúde, né? Nós promovemos, nós reabilitamos e habilitamos, no caso dos bebês, no caso da estimulação precoce, né? Uma habilitação, né, de aprendizado neurológico, neuropediátrico. Isso é muito bonito e, ao mesmo tempo, muito sério. Então, a gente precisa ter sempre esse caminho ético, íntegro, mas que a gente tenha sempre um plano de voo do que a gente gosta. E para isso, caso vocês realmente estão perdidos aí, especialmente para os recém-formados, existem uma série de colegas, por exemplo, como a Júnia, que hoje dá um norte para a gente em relação, né, às consultorias, e eu acho que essa humildade, essa troca é muito necessária para que a gente trilhe um caminho muito exato, mais assertivo dentro das nossas áreas, né? Então, assim, foi o meu caminho. Nesses 15 anos, eu comecei imediatamente a minha pós e eu não queria perder a prática. Então, eu fui fazer um voluntário. Então, eu fiquei 10 meses em uma instituição que se chama ACEP, que é a Associação de Assistência ao Excepcional do Estado de Goiás, que é totalmente filantrópica. Lá foi uma escola e é para qualquer um de vocês que queira visitar e ajudar, excepcionalmente agora nessa época de pandemia, por habitar pacientes que são residentes lá de risco. Então, eu acho que essa questão aí tem que ser avaliada, mas, enfim, é um bom lugar para se conhecer. E lá eu fui, além de terapeuta ocupacional, eu fui um ser humano. Então, eu era do banho, dava comida, trocava as fraldas, colocava para dormir, em pacientes neurológicos maiores até que eu. Então, eu me deparei com frustração, com fraquezas, com fragilidades, com o melindre que envolve, né, uma neurologia, especialmente da minha parte enquanto ser humano, para ver a minha pequenez em relação à minha doação, que deveria ser grandiosa. Então, ele realmente, foi um baque, foi um impulso, assim, para eu realmente, é isso que eu quero. E é isso que eu falo para as minhas alunas, é isso que eu falo aqui para vocês. Tenham certeza do caminho que vocês vão trilhar, porque é uma doação muito grande e necessária da nossa parte. Porque temos que sustentar um nome que vai crescendo aí dentro da área da saúde, e esse nome, ele precisa ser sustentado para a fidelização dos nossos pacientes, né? E o nosso maior cartão de visita são os nossos pacientes dentro da reabilitação melhorando, porque a terapia tem que dar efeito, tem que dar resultado. E para isso a gente precisa muito dessa questão emocional, da certeza do que nós queremos trilhar no caminho e especialmente, óbvio, da teoria que nunca acaba. Né? Eu costumo dizer que neurologia, né, indiferente se é pede ou adulto, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. Né? Então, a gente tem que ser um contínuo mesmo de estudo e de busca, né, em relação a essa questão teórica das nossas formações acadêmicas e tudo mais. Após eu terminar esse meu voluntário, a querida Verusca, que inclusive está até compondo aí, eu não me lembro agora qual dia, foi minha professora da faculdade, ela falou, Isa, tem uma clínica aqui em Goiânia que está precisando, você topa? Não vai pagar nada, só quer experiência. Eu falei, eu vou, eu estou lá. Então, assim, o que eu comentei um dia em uma live que eu fiz no meu Instagram, depois no finalzinho eu deixo aí para vocês, é que os mais recém-formados pegaram uma era tão positiva da terapia ocupacional, um cenário tão respeitado pela área médica e por outros colegas de outras áreas, e nós temos que saber sustentar isso, que respeitosamente quem se formou há 10, 15 anos atrás construiu, e que junto com vocês devemos continuar construindo,
né? E como que isso pode ser sustentado? Com teoria, com estudo, com respeito, com assertividade nos diálogos, né? E com respeito ao outro colega de profissão, mas que a gente sempre se posicione. Mas posicionar com caráter de educação, se posicionar com um caráter íntegro e se posicionar com um caráter construtivo, tá? E isso, muitos profissionais pegaram essa era muito positiva e estão imediatistas, né? Já querem ir para um emprego que ganha muito. Que bom, se isso acontecer, maravilha. Ótimo, não é ruim, não. O dinheiro é muito bom e ele é o nosso sustento. A gente faz por amor, mas a gente não pode só romantizar, né? E há 15 anos atrás, quando eu me formei, eu achei um pouco falho isso dentro da PUC, falando com todo carinho do mundo, sobre nos inteirarmos desse mercado de trabalho, que foi um pouco falado por cima. E nós tínhamos muitos professores naquela época que eram médicos, então essa hierarquia nos foi imposta mesmo, no sentido que o médico sempre estará acima de nós. Em tese, dependendo da formação do médico, obviamente ele vai estar sabendo o que ele sabe, dominando o que ele sabe, assim como nós dominamos o nosso. E ninguém está acima e nem abaixo de ninguém, e se encaminhando junto. Nós precisamos do físio, do psicólogo, nós precisamos do enfermeiro, nós precisamos do musicoterapeuta, do fono, e nós precisamos do médico. Nós precisamos até de quem limpa o nosso consultório. Então, nós temos que ter esse discernimento de que o profissional ele tem que ser respeitado indiferente do salário que cai na conta, né? Mas essa imposição, especialmente por ser mulher, né? E eu sofri um pouco no começo. Eu não digo sofrer, porque sofrer é um pouco pesado, mas foram obstáculos que eu poderia ter desistido se eu não persistisse, no sentido de, além de ser mulher, ter várias barreiras em relação aos médicos que eram os meus patrões, que sou super grata, né? Não quero que absolutamente nenhuma palavra minha soe como ingratidão aqui, mas como aprendizado, para caso vocês se deparem com isso, vocês continuem aí a nadar e não desistirem. Então, eu acho que essa hierarquia, ela caiu por terra e isso começou a ser mais respeitado. E como que nós vamos adquirir esse respeito de um médico? Estudando, sendo assertivos nas nossas palavras, sabendo exatamente o que a gente está fazendo dentro do nosso trabalho. Porque, como eu falei para vocês, o nosso cartão de visita é o nosso paciente melhorando. No caso da neuropediatria, é uma mãe contando para outra recepção, ou num grupo de WhatsApp de mães aqui do estado de Goiás, que o filho conseguiu alcançar uma meta. Essa é a nosso maior cartão de visita. Melhor e mais bonito que qualquer cartão de gráfica. Então, a gente precisa entender isso. São pilares que a gente tem que construir, que envolve o nosso personagem, entre aspas, profissional, né? Sabendo separar, sim, a postura pessoal do profissional, porque isso é muito importante, tá? É claro que nós não somos imaculados, nós temos a nossa vida pessoal, mas a gente precisa, sim, ter a postura de saber separá-la, né? Porque as pessoas podem confundir um pouco isso, enfim. Esses pilares, eles vão sendo construídos nessa forma. E desde então, quando eu tive essa certeza da neuropediatria na minha vida, como eu tenho até hoje, eu fui construindo esse caminho. Eu fui me informando com ex-professores, com colegas das áreas, buscando os melhores lugares para cursos com nomes, obviamente, né? O que isso é muito importante no dia a dia. De uns 3 anos para cá, muitas pessoas querem só salas cheias para financeiramente ter lucro, mas procurem saber qual a grade de tudo que vocês forem fazer. Se informem, estudem, evitem só palestras, peguem prática, né? Inclusive, estou morrendo de saudade das práticas aí por causa dessa pandemia, mas creio que a nossa história de hoje em dia, ela vai ser trazido um pouquinho desse pós-pandemia para que esse formato de AD continue e que possa alcançar outras pessoas à distância, porque tem sim seu lado positivo. Mas procurem sempre os lugares com nome, grade, professores, né? Para vocês se estabelecerem dentro desses nichos de contextos que vocês escolherem. E foi assim comigo, né? 4 anos após estar nessa clínica, eu fui para 3 anos e meio, eu fui e passei na terceira vez que eu fiz a prova do Hospital Clínico do estado de Goiás, ou seja, não foi de primeira, eu não desisti na primeira, não desisti na segunda, eu entrei na terceira vez, eliminando 18 outros colegas competentes como eu, e consegui entrar porque era o meu momento, era a minha vez ali. E assim eu fiz, e foi muito importante para mim, eu fiquei quase 10 anos na instituição, como a Júnia mesmo falou para vocês aí, eu fiquei dentro do ambulatório de neuropediatria, né, e ortetista também, que é uma paixão. Eu acho que esses carros-chefes da TO, ninguém nos tira e nós não podemos deixar nos tirar,
E as hortas e adaptações, elas são realmente um forte. Dentro da neuropediatria, então, é algo que é um quebra-cabeça, né? É muito difícil. Adequação postural e cadeira de roda também, adaptações em cadeiras de carro, enfim, eu fui para todo esse lado. E por 7 anos também ecoterapeuta, né? Junto com a Cavalaria da Polícia Militar, que trabalha lá ao lado do CRER. Então, a minha história de empreendedorismo começou ali, quando eu entrei naquela instituição grande, que me trouxe uma série de áreas dentro da neuropediatria, e eu sempre tive um olhar muito rápido, muito TDAH mesmo, bem hiperativo. Quem me conhece sabe que eu sou muito acelerada, e eu sou muito observadora, então realmente eu comecei a construir ali na minha cabeça o que faltava dentro do hospital, não como falha, porque tem falhas, como todo lugar, mas o que eu poderia agregar, né? E assim, há 6 anos atrás, eu abri a primeira turma de balé adaptado do estado de Goiás, onde a gente conseguiu colocar crianças de 3 a 8 anos, desde amputadas, a síndrome de Down, autistas e paralisia cerebral, GMFCS 1, 2 e 3. E realmente foi minha menina dos olhos, né? A ecoterapia e o balé, porque eu consegui ali captar essas crianças de modo que o desenvolvimento neuromotor era além da terapia convencional, né? Porque o fator motivacional de uma criança é absolutamente tudo. Se para nós somos, imagina para uma criança. Então, é esse feeling que vocês têm que tentar desenvolver, por mais que tem pessoas que nascem sabendo cantar, outras fazem aula e sabem cantar, eu acho que vocês têm que descobrir o que vocês gostam e batalhar, treinar e se especializar naquilo para ser o melhor dentro da área de vocês, o melhor que vocês puderem ser. E foi isso que eu tentei, não sou a melhor nem um pouco, mas estou aí batalhando para tentar fazer o meu melhor para os pacientes que hoje estão nas minhas mãos, né? E assim, eu construí ali a minha história no CRER, sou muito grata a tudo que eu vivi ali, né? E dentro ainda da instituição eu falei, vou montar o meu consultório, né? Foi aí que veio a vontade, porque eu já atendi o domiciliar desde a formação. E me veio essa vontade de andar com as próprias pernas mesmo, né? Porque o modelo institucional é muito legal, só que a gente fica muito limitado pelas próprias normas que tem dentro do hospital, que a gente tem que seguir, que a gente tem que obedecer, e faz parte para um hospital tão grande andar, né? Com tantos profissionais, eram cerca de 70 fisioterapeutas, 40 terapeutas ocupacionais, não é fácil uma gestão tão grande, né? Então, eu comecei realmente a querer fazer algo além. Mais 2 minutos, doutora Isabel. Ótimo. E foi assim que eu fiz, construí o meu consultório, né? Estou aí no consultório, vai fazer já 6 anos. Não estou mais no domiciliar, porém eu continuo indo no domicílio para fazer as avaliações contextuais das crianças, tanto nas escolas, quanto nos lares, quanto no domicílio, quanto no lazer, para as atividades práticas e diárias. E assim continuo, hoje sou professora, e acho sim que a minha contribuição aqui hoje para vocês é realmente essa frase, tenha um plano de voo, lembram sempre disso, lembre-se sempre disso, faça tudo com o coração, estabeleçam a área que vocês gostem e se empenhem naquilo, porque vocês vão ser sempre o melhor que vocês possam ser. Eu acho que o empreendedorismo na área da saúde está crescendo cada vez mais. Antigamente a gente era muito imaculado para falar de empreendedorismo, porque a gente só tinha que fazer por amor, mas é a nossa profissão, é o nosso ganha-pão. Então a gente precisa falar sobre essa contribuição de empreendedores e de empresários. E eu espero ter contribuído com a minha fala mesmo tão rapidinho aqui. Meu Instagram é @reabilitação_neurofuncional.to, tá? E eu espero contribuir lá para vocês. Eu sempre tenho muitos posts lá e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, doutora Isabel. Excelentes inspirações para nós todos, né? Especialmente para os recém-formados. Vamos continuar agora. Nós vamos ouvir a doutora Fernanda Alcântara Oliveira de Souza, terapeuta ocupacional pela PUC Goiás, pós-graduada em reabilitação do membro superior e terapia da mão pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e pós-graduanda em anatomia humana pela PUC Goiás. Ela é terapeuta ocupacional da Secretaria de Estado do DF, fundadora do Serviço de Terapia da Mão no SER 2, em Taguatinga, Distrito Federal. É proprietária da Clínica Reabilitar e da Clínica Recuperar, centro especializado em reabilitação no membro superior e terapia da mão, e consultora e mentora em empreendedorismo. Então, estamos aí com mais uma professora nessa área do empreendedorismo. Doutora Fernanda, muito bem-vinda. Vamos ouvir a sua fala. Você tem 15 minutos, por favor. Olá, boa noite. Obrigada, Júnia. Obrigada ao CREFIT 11 em Goiás, subsede Goiás, pelo convite.
Para mim é uma honra estar aqui, ainda mais fazendo parte da primeira turma de terapia ocupacional da Universidade, né, de Goiás, e isso me enche de orgulho, muito orgulho. São 17 anos de formada, e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o meu caminho, né, dentro do empreendedorismo, onde eu comecei, de onde eu vim. Eu sempre tive na minha cabeça que a minha vida profissional começaria dentro da faculdade, que era ali que eu tinha que dar o meu melhor, que era ali que eu tinha que desenvolver e saber onde eu queria chegar. E desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia. Então, no meu segundo ano de faculdade, eu já conhecia todos os serviços que tinham em Goiânia, porque era uma curiosidade entender as áreas, saber o que eu ia fazer. Eu entrei na universidade, era a primeira turma, então existiam pouquíssimos profissionais no estado e pouquíssimas clínicas também. Então, a minha curiosidade me levou a ir buscando todos os profissionais que existiam na cidade e ir atrás das áreas, correr atrás para poder saber o que eu estava fazendo ali. E foi quando eu me deparei com a ortopedia. Eu estava no segundo ano de faculdade, quando eu visitei um serviço de terapia da mão em um grande hospital em Goiânia, de referência, e me apaixonei. Sem saber mais tarde que a terapeuta, né, do hospital seria minha professora na universidade, que é a professora Crisiane. E quando ela me apresentou a ortopedia, eu decidi que era ali que eu ia ficar. E desde então, já no segundo ano de faculdade, no quarto período, eu já comecei a trilhar esse meu caminho, buscar cursos nessa área. Sabia que a órtese era muito importante, então já comecei a investir em cursos e trazer cursos para Goiânia, porque tudo era muito novo. A gente não tinha como ir atrás de outras pessoas. Então, ali eu decidi que eu iria ficar. E desde então, eu fui atrás dessa professora e pedi um estágio voluntário. Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que, assim, o voluntariado, ele te faz entender as questões, e não por dinheiro, e sim por amor e dedicação, que você está ali para conhecer um serviço e se dedicar a ele sem maiores pretensões. E eu comecei a ser voluntária nesse hospital, trabalhar com terapia da mão, comecei a pedir para os médicos para acompanhar cirurgias deles, que eu queria entender a terapia da mão, queria conhecer como era a anatomia. E ali eu fiquei por 2 anos. 2 anos como voluntária. Quando eu me formei, que foi em 2003, eu fui contratada por esse hospital. Então, assim, para mim, na época, era, nossa, sair da faculdade e já ser contratada. E a minha visão ali já mudou imediatamente. Eu sabia que ali eu tinha que dar o meu melhor. Eu estava substituindo a minha professora que tinha vindo para Brasília na época. Então, eu fui contratada por aquele hospital que, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E ali eu pude desempenhar o meu melhor, dar o meu melhor diante de tudo que eu tinha vivido ali. Então, minha história começou ali no Hospital de Acidentados, junto com o Dr. Mário, o Dr. Ricardo. E eu fiquei nesse hospital por quase 6 anos. Então, eu coordenei o serviço, estagiários chegaram, e ali eu fui plantando uma sementinha. E eu fui verificando que a gente poderia ser melhor, que o hospital não tinha um serviço de órtese. Então, a minha visão empreendedora começou muito ali. Como assim? A terapia da mão sem órtese? Então, eu fui em frente ao hospital, tinha uma clínica e aluguei um consultório para começar a fazer órtese. Então, eu tinha a indicação do médico, eu tinha os pacientes, e ali eu precisava de mais. O meu coração inquieto pelo empreendedorismo não me deixava quieta só na terapia da mão. Então, eu abri um consultório, foi o meu primeiro consultório em frente ao hospital, e ali eu tinha a indicação direta dos médicos para a órtese de todos os pacientes do hospital. Não satisfeita, eu queria um concurso. Vim de uma família de funcionário público, onde meu pai colocou na minha cabeça que eu tinha que ser funcionária pública também. Então, eu prestei um concurso em Brasília em 2006. Fui classificada no concurso, mas não fui aprovada. E eu tirei isso da cabeça e falei, Goiânia é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. Quando foi em 2007, tudo mudou. Eu conheci um cirurgião da mão, num congresso, e ele me disse que Brasília não tinha terapeuta da mão. E meu olho brilhou. Eu falei, eu já prestei um concurso, fui aprovada, e em 2007 eu
larguei tudo em Goiânia e vim para Brasília. E aqui, quando eu cheguei, não existia terapia da mão, não existia o curso de terapia ocupacional e ninguém sabia o que era terapia ocupacional. As terapeutas ocupacionais daqui estavam todas em serviço público e existia, acho que, 2 clínicas somente de terapia ocupacional e neuroinfantil. Isso em 2007. Então, eu comecei a plantar mais uma bandeirinha, mais o meu coração inquieto pela terapia ocupacional, pela terapia da mão, e eu comecei a visitar todos os serviços de cirurgia da mão. E, mais uma vez, eu caí no voluntariado, mesmo com 7 anos de formada, mesmo tendo um know-how que eu já tinha em Goiânia, eu cheguei em Brasília para ser ninguém. Então, eu comecei tudo de novo, comecei do zero de novo, e fui plantando isso aos pouquinhos. Os cirurgiões da mão não conheciam que era terapia da mão, eles falavam assim, eu só vi isso em congresso, eu só conheço isso de congresso. Para mim é uma realidade muito difícil aqui em Brasília. E eu fui atrás desse médico que eu tinha conhecido num congresso e falei para ele, eu quero trabalhar com você. Ele falou, não, mas eu só atendo no SUS. Eu falei, é para lá que eu vou. E fui para Sobradinho, que é uma cidade satélite que tem aqui perto, que são 40, 50 quilômetros de Brasília. Ia todos os dias fazer ambulatório com ele, para que as pessoas pudessem conhecer a terapia da mão. Ele era professor da universidade e professor da ortopedia. Eu pedi para ele, eu falei, me deixa dar aula para os seus residentes, para eles saírem daqui sabendo o que é a terapia da mão. E ele me deu essa oportunidade, que eu acho que foi única, porque durante 2, 3 anos, todos os residentes dele saíam sabendo o que era a terapia da mão, e ali eu comecei a plantar mais uma sementinha, sabendo que ela daria frutos. Meu coração inquieto, eu falei, eu preciso abrir o meu negócio, não dá para ficar só no voluntariado, e abri um consultório. Abri um consultório com a cara e a coragem, sem dinheiro, sem nada, com o que eu tinha, oferecendo o meu melhor. O que eu tinha? Experiência, capacitação e a vontade, muita vontade, de mostrar a terapia ocupacional aqui em Brasília, de mostrar a terapia da mão. Então, eu vim com esse propósito de dar o meu melhor, e assim eu fiz. Abri um consultório pequenininho, uma salinha de 30 metros, e ali eu comecei. Os pacientes foram aparecendo, e eu precisava só de um. Eu falava assim para o cirurgião da mão, eu falava assim, doutor, eu preciso só de um paciente. Me manda um paciente para o senhor conhecer o meu trabalho. E assim ele fazia, meio desconfiado, e ali foi tudo acontecendo, né? Foi acontecendo, eu fiquei ali naquela salinha mais uns 4 anos. Logo, eu fui chamada, em 2010, eu fui chamada para o concurso. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora que o consultório está dando certo, e agora eu fui chamada no concurso, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou enfrentar os dois. Eu quero saber como é o SUS. Eu quero saber como funciona o SUS aqui em Brasília. E fui. Abracei a oportunidade de ser concursada para a alegria dos meus pais e fui. E ali eu tive a oportunidade de saber que não existia um serviço de terapia da mão no SUS, que os pacientes iriam para a fisioterapia convencional e muitas vezes se perdiam pelo caminho ali. E, mais uma vez, eu fui atrás de pessoas que poderiam me ajudar e encontrei um chefe no Centro Especializado de Reabilitação, que me deu a primeira oportunidade. Ele falou assim, eu conheço o seu trabalho, eu sei quem você é, abre o serviço de terapia da mão e faça a sua demanda. Você vai ter produtividade? E eu disse para ele, confie em mim. E ele confiou. E ali começou uma linda história no SUS. Foi o primeiro serviço dentro de um centro especializado de reabilitação. E em um mês nós já tínhamos 40 pacientes, já precisei de uma sala maior, uma mesa maior, e tudo começou a acontecer, os médicos mandando paciente precoce e gostando do atendimento. E foi quando o meu irmão, que também é terapeuta ocupacional, terapeuta da mão, veio também para Brasília e me ajudou no consultório. Nós dividíamos o consultório e ele também foi para a oficina de órtese do GDF. E juntos formamos uma parceria incrível, mostrando o que é a terapia ocupacional no DF, mostrando por que estamos aqui. E como a Isabel falou brilhantemente, mostrando que nós somos capazes de ser profissionais que falam de igual para igual com qualquer médico, ser respeitado pelo que a gente faz. Isso é muito lindo aqui no DF, porque a gente abriu portas,
abrimos portas e vieram outros profissionais, e a Reabilitar cresceu. A Reabilitar deixou de ser a Fernanda, deixou de ser o Ricardo, e outros profissionais foram chegando numa proporção tão grande que até eu me assustei. Foi quando chegou o meu terceiro filho. Aí eu falei, meu Deus, eu não consigo. 3 filhos, 2 empregos, o que eu vou fazer? E foi quando, numa conversa muito sincera com o meu marido, que é administrador bancário, consultor financeiro, e aí eu falei para ele, olha, essa parte de gestão eu não consigo mais. Ou eu fico na assistência da clínica, ou eu trabalho na parte de organização, administração, porque eu não dou conta de tudo com 3 crianças pequenas. E aí ele entrou e direcionou tudo, arrumou a casa, que já estava nessa altura do campeonato funcionando na assistência brilhantemente, porém com uma gestão deixando a desejar. E foi quando a gente decidiu ampliar a clínica, alugamos a sala do lado, ganhamos mais 60 metros quadrados, ficamos com 90, uau, foi assim, fantástico. Já tínhamos a grande maioria dos cirurgiões da mão confiando no nosso trabalho, e ali começou uma outra história, uma Reabilitar muito maior, uma clínica linda, de referência. Quando a gente estava com 1 ano de clínica, mais ou menos, de expansão, o meu marido me fez uma pergunta. Fernanda, você só atende particular. Para onde vão os pacientes que não têm condição de pagar a gente? E eu falei, para qualquer clínica. Ele, como assim qualquer clínica? Eu falei, para qualquer clínica de fisioterapia convencional, não tem nada especializado, só existe a gente aqui. Ele falou, e por que não a gente abrir uma clínica especializada, com qualidade no atendimento, mas que possa abranger os planos de saúde? Vai existir a Reabilitar, mas vamos ter uma outra empresa. E foi daí que surgiu a Recuperar. Depois de um projeto lindo que a gente escreveu, fomos bater em planos de saúde, porque o valor que nos pagavam era muito baixo. Eu falei, não, eu não aceito, vamos negociar. E fizemos um portfólio bonitinho, fomos de plano em plano de saúde, negociando valores, porque eu falei, olha, vocês me pagam reembolso total, né, dos meus pacientes, porque vocês não têm o profissional especializado. Nessa altura do campeonato, os pedidos já vinham para a gente, pelos cirurgiões, assim, caminho para terapia ocupacional especializada em terapia da mão. Então, os convênios não tinham um profissional, tinha que reembolsar total os pacientes. E nisso surgiu assim, vamos negociar com esses convênios. E assim a gente fez. Conseguimos negociar valores justos pelo serviço que seria prestado, e todos os convênios passaram a nos conhecer, e temos hoje 1 ano e meio de Recuperar, uma clínica linda, com profissionais treinados, capacitados, especializados, oferecendo oportunidade de emprego, de estágio para vários profissionais aqui no DF. E é uma história, assim, que eu tenho muito orgulho. Quando eu olho para trás, eu falo que eu penso de onde eu vim e onde eu consegui chegar hoje. Claro que não sozinha, porque ninguém caminha sozinho, precisamos de várias pessoas. Tenho cirurgiões da mão, parceiros, neurologistas parceiros, neurocirurgiões, fisiatras, e graças a Deus, um trabalho de muito reconhecimento. Eu costumo dizer que romantizar o empreendedorismo não é o meu forte, eu não posso romantizar, exige muita dedicação, disciplina. Eu digo para as pessoas que eu faço consultoria, eu falo, não se empreende de 8 a 18, é muito além disso, é muito amor, tem que ter muito amor pelo que você faz, muita vontade de querer dar certo. Precisamos disso, né, gente, de fazer dar certo. Mais, e um, isso, assim, mais um minutinho, 1 minuto. Tá, eu estou olhando aqui no meu reloginho, obrigada, Júnior. Mas é isso, gente, esse é um pouquinho da minha experiência, da minha história de vida, são 17 anos, não paro por aqui, sei que eu tenho muito mais a alcançar, muito mais a oferecer para os pacientes aqui no DF, e eu sigo no meu caminho, sem passar por cima de ninguém, subindo degrauzinho por degrauzinho, e eu acho que é assim que tem que ser, né? E é isso, foi um prazer, Júnia, é uma honra para mim participar dessa mesa com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional que eu sempre segui, que eu admiro bastante, e ao CREFITO 11, gente, pela oportunidade. Parabéns, meninas do CREFITO 11 de Sede Goiás, pelo convite, e
Muito obrigada. Obrigada, doutora Fernanda, pela sua maravilhosa carreira e compartilhar. Nós temos muito para poder conversar mais depois. Duas boas-vindas ao doutor Marcos Guimarães Zucchetti, que é graduado em terapia ocupacional pela PUC Goiás, especialista em neuropsicopedagogia e psicomotricidade pela PUC Goiás, especialista também em gestão de pessoas, carreira, liderança e coaching pela PUC Goiás. Está cursando MBA no momento. Ele é ex-membro do Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes em Anápolis, tem formação em várias técnicas e membro do Comitê de Ética da UEG, é coordenador do AME, Ambulatório Especializado da APAI, serviço de referência em triagem neonatal para o estado de Goiás. Enfim, ele tem uma experiência muito grande, em alta liderança também, está ampliando os seus conhecimentos. Vamos ouvir a história do Dr. Marcos e nos inspirar com ele. É contigo agora, doutor. Boa noite a todos. Boa noite, Júnior, obrigado. Então, a minha história é muito parecida um pouco com a da Fernanda, me lembro dela na faculdade, me lembro da Rosa. A Isabel, não tenho muita recordação dela, mas como ela mesma falou, também é das primeiras turmas, e uma das coisas que eu identifiquei nas duas e que eu identifico isso também em mim. Todos nós somos voluntários no início. Eu comecei como voluntário na APAI Anápolis, no segundo período da faculdade. Eu tinha feito 19 anos naquela semana, e como a Isabel falou e como a Fernanda falou, é no voluntariado que a gente realmente cresce como pessoa, a gente aprende muito a ver se realmente é isso que a gente quer fazer da vida, a gente realmente quer ser TO. Exige também, sim, essa questão de identificar, eu amo isso que eu quero para a minha vida. E ali nesse momento de voluntariado, eu pude me identificar melhor com uma área específica, que é aquilo que a Isabel falou do plano de voo, que é aquilo que a Fernanda falou que saiu garimpando em Goiânia, uma área, uma clínica, profissionais, para conhecer que área da TO eu me identifico mais. E eu me identifiquei com a neurologia também, como a Isabel, e sempre me dediquei a essa área, buscando conhecimento nisso. E quando as professoras apareciam na faculdade com uma apostila do Bobat de Xerox perdida, eu já pegava aquilo, já tirava Xerox, já queria ler, buscava conteúdo, e como as meninas falaram, faz parte da gente essa coisa de não sossegar. De estar inquieto o tempo todo, procurando algo, procurando o que fazer, procurando algo novo. Então, a minha história começou no ano 2000, quando eu entrei para a faculdade na PUC. Entrei como voluntário na APAI já no segundo período da faculdade. Me formei, sou da segunda turma da PUC. Me formei no dia 9 de fevereiro, colei grau de 2004. Sou o primeiro terapeuta ocupacional contratado da APAI Anápolis. Como a Fernanda falou, formou, logo depois foi contratado pelo lugar onde começou como voluntário, onde foi lá plantar a sementinha, foi fazer, preparar a terra, preparar o terreno, porque assim, não existia terapeuta ocupacional em Anápolis na época em que eu fui para a faculdade, Quando eu me formei, tinha alguns poucos profissionais, recém-formados também da primeira turma, acredito que 2 ou 3 no máximo. E a APAI, eu fui o primeiro terapeuta ocupacional, fui contratado, eu brinco até hoje, enquanto gestor da APAI, que eu fui contratado porque a APAI foi obrigada a contratar terapeuta ocupacional por habilitação, por portaria de Ministério da Saúde. Do contrário, provavelmente não teria contratado naquela época, por ser uma instituição filantrópica, e as regras da filantropia na época engessavam um pouco as possibilidades financeiras. Mas como foi obrigado, então eles tiveram que me contratar, tiveram que me engolir, além do voluntariado, aí eles tinham que me remunerar. E foi muito bom isso, Foi colher o fruto de 3 anos e meio como voluntário ali dentro, fazendo alguns projetos, procurando, de alguma maneira, financiamentos para os projetos que eu já fazia enquanto aluno da graduação. Eu fazia projetos dentro da instituição, que é o que eu entendo já como intraempreendedorismo na instituição desde a época da faculdade. Então, eu fazia projetos, buscava financiamento, que na época o Estado de Goiás fazia via Prolabore, e tinha financiamento para conduzir aquele projeto por 1 ano,
terminando o projeto, eu já tinha um outro engavetado já para dar início ao outro e ter financiamento, e isso eu estava na faculdade. Quando eu formei, então, eu fui contratado. E aí vem os estudos, vem as formações, vem os cursos que a gente faz, né, para melhorar. E o que a Isabel falou, eu paguei alguns preços por isso, Isabel, que você fala da questão de que eu quero ser o melhor. E aí a identidade que as pessoas tinham de mim era que eu queria ser o melhor terapeuta ocupacional que o meu colega. E nunca foi isso. A ideia é, eu quero ser o melhor para o meu paciente, porque ele merece, porque se eu estivesse no lugar dele, eu queria estar na mão do melhor profissional. A consequência, se você é melhor ou não do que o seu colega de profissão, isso é uma consequência do fato de você se dedicar ao conhecimento para oferecer o melhor para o seu paciente. Isso é algo que eu prezo, sempre prezei e prezo isso e passo isso para a equipe que hoje eu lidero. Então, eu tive uma história enquanto terapeuta ocupacional na APAE, de 12, 13 anos em atendimento. Tive um período que eu saí para fazer um mestrado, que infelizmente na época não tive condições de terminar. Retornei para a APAE e depois do retorno fui convidado para assumir a gestão do que hoje é o maior serviço de saúde da APAE Anápolis. Quando eu assumi, tinha no serviço duas profissionais de terapia ocupacional. Hoje eu tenho 6, querendo contratar mais, mas não acho profissional para trabalhar. Porque a gente quer profissional com capacitações, com algumas formações específicas. E como colocou, né, os profissionais hoje chegaram num tempo em que está muito mais fácil. Eu lembro quando eu fui fazer um skate para trabalhar, eu tive que pegar uma porta de um armário que foi desmontado, pedir para comprar 4 rodinhas e colocar embaixo dessa porta. Tiveram que cortar a porta no meio porque ela era muito comprida, para poder fazer o skate, arrumar espuma, colocar cola de sapateiro para colar a espuma em cima, arrumar um tecido, um corino, alguma coisa para forrar aquilo. Hoje você paga aí, você tem ele prontinho na sua mão, uma cordinha bonitinha, né? Na minha época, na nossa época, não tinha isso. A gente tinha que dar um jeito, tinha que criar a coisa. E hoje em dia as pessoas, você oferece a vaga de emprego, as pessoas querem um salário alto, querem tudo na mão, querem os melhores equipamentos e não tem noção do que a gente fez, pelo que a gente passou, pelo que a gente teve que construir. Parece até que eu estou falando que eu tenho, né, 50 anos de formado, eu tenho a mesma época de formado das meninas, um semestre depois, né, que a Fernanda se formou. E a gente teve que construir isso sim. Esse nome que a terapia ocupacional tem hoje, em que a gente tem fila de espera para atendimento, sim, a gente faz parte dos profissionais que construíram esse nome. E como a Isabel colocou, como a Fernanda colocou, é nossa responsabilidade fazer com que esse nome da terapia ocupacional permaneça e colocar isso no coração daqueles que estão chegando. Porque senão eles vão querer esses altos salários, os melhores equipamentos, mas não entregam aquilo que a gente aprendeu a entregar no voluntariado que a gente fazia. É oferecer com gratidão no coração e amor àquele que está ali da nossa frente, o nosso serviço. Ainda que a gente não receba nada, ainda que a gente tenha que fazer como a Fernanda fez, começar do zero, depois de 7 anos, começar tudo de novo, se dedicar tudo de novo, começar a plantar tudo de novo. E parece que, para que tudo isso? Eu já tinha um nome, eu já tinha uma boa renda, eu já tinha uma estrutura, para que eu vou fazer essa loucura? Mas é porque eu amo isso. Isso faz muita diferença. Então, assim, eu já vi profissionais de vários tipos. Eu já vi o melhor currículo de terapia ocupacional na minha mão, que eu fiquei de boca aberta, louco para contratar a pessoa. Tive um livramento, eu brinco que eu tive livramento, porque foi o pior profissional possível. Não era capaz de se sentar com um colega ao lado, como as meninas falaram. Você precisa do outro. Você precisa do fisioterapeuta, você precisa do fono, você precisa do médico, você precisa da equipe toda, você precisa do auxiliar de serviços gerais que vai limpar a sua sala, porque se ela estiver suja, você já vai chegar e vai ficar estressado, porque vai ter que limpar a sala, vai ter que correr atrás. Faz parte todo mundo da equipe. E a pessoa não era capaz de dialogar a respeito do paciente. Não adiantava ter o melhor currículo e não ter a capacidade profissional do diálogo, do ser com o outro, de estar ali para construir com a equipe um processo para aquele paciente que está ali. Então, hoje, na gestão, eu estou há 4 anos. Depois disso, eu já terminei outra pós em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching. Estou me organizando para começar a fazer mentoria em gestão de organizações. Estou cursando agora um MBA em gestão em saúde. Estou cursando assim, porque
porque você quer crescer, porque você quer aprender, né? A gente não para, né? A gente está terminando um curso, começando o outro, e a profissão exige isso da gente, e realmente não dá para parar. E hoje, quando eu faço uma seleção, um processo seletivo, o que me importa não é o melhor currículo. O que me importa é o porquê você está aqui, por que você quer trabalhar aqui. Você é o quê? Qual a sua identidade profissional? A pessoa saber o que é ser terapeuta ocupacional é essencial. E dali começar a caminhar. Como diz a Fernanda, não pisar na cabeça de ninguém. Entender que uma cabeça, uma hora ou uma outra, ela falha e você vai cair dessa escada que você está criando. Nada melhor do que construir o seu caminho com dedicação, é aquela coisa que realmente não é das 8 às 18. Vai além disso, principalmente no início. Principalmente no início, não tem hora. Você está construindo o seu nome, você está construindo uma carreira. Não dá para escolher paciente para atender, não dá para escolher salário necessariamente. Não é tão simples assim no início, né? E é preciso haver uma dedicação com relação a isso. E essa dedicação, ela precisa permanecer. E essa questão de empreender, e por que eu cheguei na gestão, desde a época de voluntário, eu sempre fiz projetos. Como terapeuta contratado, eu fiz um projeto de uma casa viva. Eu provoquei a instituição para comprar uma casa vizinha, derrubar a casa, construir uma casa nova, totalmente 100% acessível, simplesmente para fazer treino de atividade de vida diária com os alunos da instituição. E a instituição topou e fez, e está lá a casa, sabe? Eu fiz um projeto junto com outros profissionais do Parque Sensorial, que foi o primeiro parque sensorial do Centro-Oeste do Brasil, com brinquedos adaptados de acessibilidade para cadeirantes, como se ele estivesse num parque, numa praça comum, e com vários tipos de recursos para estimulação sensorial. Fiz um projeto do Pedia Switch, que é caríssimo esse tipo de aquisição para uma instituição filantrópica. Eu fui em postos de pedágio catar moedinha por moedinha. Ia todo mês catar moedinha numa caixinha vermelha que tem nos pedágios em Goiânia, entre Anápolis, Professor Jamil, Alexânia, para quem faz caminho Anápolis, Brasília e Goiânia. Essas caixinhas vermelhas são projetos que nós fazemos na PAI Anápolis e o dinheiro realmente vem para a gente. Eu fiquei um ano viajando todo santo mês para procurar e catar moeda, porque os saquinhos dentro arrebentavam, estouravam, as caixas quebravam. Eu me lembro no dia que eu tinha terminado de fazer a coleta em um pedágio, que passou um caminhão no que eu tinha passado por primeiro. Estou lá no último, o caminhão passa e sai carregando a caixinha. Aí tem que ir lá, tem que substituir, tem que fazer tudo isso. E eu já estava com 14, 13 anos de formado, estava lá, com a mão na sujeira. Eu costumo brincar que se eu ficar uma semana trabalhando na minha sala sem tomar banho, eu não me sujava os 30 minutos que eu ficava lá nesse posto de coleta. De tão sujo, de fuligem, de tudo que tem, né, no pedágio. Fora o barulho, o risco que você corre. Mas é a alegria de estar lá e saber que aquilo ali vai trazer um resultado para a instituição, que pacientes de perfis diversos vão poder acessar aquele tipo de recurso. Então, é isso. Então, a gestão, e hoje a gestão que eu mais identifico números são as coisas mais fáceis da gestão. Para mim, hoje, lidar com números é a coisa mais fácil. O mais difícil é encontrar pessoas. Encontrar pessoas, as pessoas certas é o mais difícil. E eu, graças a Deus, tenho encontrado terapeutas ocupacionais fantásticas. Eu falo fantásticas porque eu não encontro nenhum homem terapeuta ocupacional. São fantásticas. Eu vejo em uma aquilo que eu mais vi em mim, sabe? Aquela coisa da prática, do acelerado, aquele negócio. Eu vejo na outra um talento para IS que eu tenho orgulho de falar assim, gente, eu tenho hoje as terapeutas ocupacionais com 4, 5 anos de formado muito melhores do que eu, mas muito melhores. E vão ser fantásticas profissionais. Isso é o que mais me alegra na gestão. Mais 2 minutinhos. Tá bem. Encontrar talentos e não segurar. Sabe, encontra o talento, entrega para ele o recurso, dá a chave na mão e deixa, porque ela vai voar. Esse profissional vai voar, sabe assim, eu vejo as meninas que eu contratei, uma estava fazendo voluntariado em Goiânia, em 2 instituições, saiu de Belém do Pará, veio para Goiânia sem ninguém, sem nada, ninguém, foi fazer voluntariado em duas instituições,
Quando ela falou isso para mim no processo seletivo, eu falei assim, esquece, fecha a porta, não entra mais ninguém, é ela. E é isso. Hoje a pessoa está gastando 15 mil reais no curso de S, que tem o quê? Tem 4 anos que ela está comigo, e voando. E as outras, assim, se você me perguntar, quem você indica para esse tipo de paciente? Essa. Para aquele? Essa. Então, assim, eu tenho excelentes, fantásticas profissionais de terapia ocupacional. E é isso. Eu acho que hoje a gestão, e como tu falou, eu estou fazendo o MBA em gestão de saúde, é mais para me auxiliar nesse processo. Estar com pessoas, encontrar pessoas para cuidar de pessoas. A gente não pode esquecer isso nunca. O empreendedorismo, a empresa, o CNPJ é formado por CPFs. Se a gente pensar que CNPJ atende CNPJ, vai dar errado. São CPFs que atendem CPFs. São pessoas que atendem pessoas. Eu costumo dizer que nós não temos pacientes, nós temos famílias sendo atendidas, amparadas e encaminhadas. Sabe? Esse é o processo. Receber, abraçar, dar asas e deixar voar. Acho que é isso. Eu agradeço a todos vocês. Foi um prazer rever essas pessoas. Rosa, muito obrigado pelo convite. O Crefito 11, São Goiás. Um prazer ouvir as minhas colegas. Você, Júnia, muito obrigado por coordenar isso, deixar isso de forma tão bonita. Grande abraço, pessoal. Marcos, muito obrigada pelas suas palavras. Gente, eu estou aqui emocionada. Olha, eu quero divulgar esse vídeo assim para tanta gente, até para não terapeutas ocupacionais, para mostrar a gente que valor de pessoas que somos nós, que são vocês aqui, nesses 3 exemplos. Eu tenho certeza que há muitos outros, né? Eu conheço gente do Brasil inteiro, há muitos outros terapeutas ocupacionais fantásticos. Outro dia eu participei de uma aula na UFSCar, também uma mesa de empreendedorismo, mas uma atividade dentro de uma disciplina, com outras 2 colegas fantásticas. Gente, eu fico muito feliz. Doutora Rosa, por favor, verifica aí se a gente tem perguntas, mas eu primeiro vou fazer o fechamento assim, né, das lições que nós temos aqui. Tá? Então, gente que arde o coração, gente que brilha o olho, gente inquieto. Então, vamos falar primeiro, né? Para ser empreendedor ou intraempreendedor, então a primeira coisa que eu queria pontuar é que nós tivemos aqui grandes exemplos, tanto de empreendedorismo no mercado, quanto em relação ao intraempreendedorismo, ou seja, pessoas que estão contratadas por instituições que não são delas, não são elas que respondem pela instituição, mas elas viram aquela instituição como se fosse delas. O que está faltando aqui? Está faltando um parque? Está faltando uma casa para AVD? Está faltando... a doutora falou da questão do balé, né? A primeira turma de balé de Goiás, com essas crianças. O que está faltando aqui? A gente pega e faz. Entendeu? Então, assim, isso é muito bacana. A doutora Fernanda, não, que enfrentou Brasília, né? Agora eu conheço a pessoa que abriu a terapia da mão em Brasília. Nossa, que honra minha, né? Que história maravilhosa. Então, assim, vocês todos, né, doutora Isabel, que se fez colocar, né, diante dos médicos, não é acima nem abaixo. Ela estava nos contando, né, em reuniões que precederam esta mesa, que ninguém aplica, né, um botox em Goiânia sem consultá-la, porque ela é autoridade no assunto. Gente, que histórias fantásticas, né? Então, vamos pontuar aqui quais são as competências que a gente precisa, que vocês colocaram, né? A questão da escolha e do foco, né? Escolha, foco, plano de voo, fala muito de resiliência, né? O Dr. Marcos também falou isso, a gente não desistir, vai e começa de novo. Isso é gente que tem resiliência. Tem resiliência porque você acredita aonde você quer chegar, aquele foco que você tem lá na frente. Né? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que vocês disseram, essa inquietude, fala muito do brilho nos olhos. Eu lembro de ter ouvido a professora Lília Magalhães, da PUC de São Paulo, né? Muitos e muitos anos atrás, ela falou, não existe TO sem brilho no olho. Porque CTO é muito difícil. Se você não brilhar uma coisa como vocês, grande, lá dentro, gente, não fica. Por que muitos abandonam a profissão? Porque não tem. Então, assim, o TO, por definição, ele já tem essa gana, essa garra, porque realmente é muito difícil. Mas todos aqueles que persistem acreditando, vocês também falaram de educação continuada, né? A importância de você ser competente naquilo que você faz, faz a gente realmente persistir e ficar.
Uma outra coisa que eu pensei, vocês conhecem a história da humanidade, né, que dizem que os homens eram os caçadores e as mulheres as agricultoras, né? Então, doutor Marcos, é uma profissão feminina porque precisa aprender a plantar, né? Quantos de vocês falaram, plantei uma sementinha, gente, que profissão de agricultoras, né? E agricultores, né? Os rapazes também são agricultores. Então, isso aí casa com a resiliência, porque ninguém planta para nascer no dia seguinte. Qualquer criança de jardim de infância sabe que põe um feijãozinho no algodãozinho e tem que esperar alguns dias para ele florescer. Então, a primeira lição que a gente aprende de agricultura, né? Então, essa geração mais nova que é o fast food, tudo é fast, né? E se nós formos olhar para outras áreas, a área financeira, outras áreas, e eu convivo, né, muito com outras áreas em outros meios, a gente ouve dizer que as pessoas querem, em um ano, já terem promoção, em 2 anos, aí eu quero ser presidente em 5 anos. São histórias que não batem muito conosco, né? Tudo para nós é muito difícil, mas se você tiver esse foco, se você plantar, com certeza você vai colher. Achei interessante a doutora Fernanda falou de que chegou uma época que precisou do marido para ajudar a fazer a gestão, né? E o doutor Marcos está aprendendo a fazer gestão. Então, gente, realmente, a gestão das clínicas ela é uma coisa muito grande. E quem é empreendedor, que tem a própria clínica, chega nesse momento que pergunta, eu vou ficar na gestão e fazer a gestão da assistência ou eu vou ficar só na clínica e contratar um administrador? São coisas que se perguntam e cada um toma uma decisão, mas que é preciso você ter alguém capacitado na gestão, que seja você mesmo, que seja alguém que você contrata, que te ajuda, realmente, isso é muito importante. Negociação com plano de saúde, achei fantástica essa história, tem mesmo, gente, que negociar. Muita gente, eu já vi fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais só se questionando, convênio paga pouco, convênio paga pouco. Eu falei, já partiu para negociar com eles? Vai negociar como? O que você tem para apresentar? Quais são os seus resultados? É onde entram os indicadores. Então, tem que negociar, não tem só que reclamar, tem que negociar, né? Gostei muito da história do ser criativo, né? Ser criativo nos equipamentos. Doutor Marcos, eu vou te contar, no meu primeiro emprego, numa clínica também para crianças, da antiga LBA, não sei quem conhece a LBA, Legião Brasileira da Assistência, coisa antiga do governo, um convênio, né, que é uma clínica particular, que tinha esse convênio. Do lado da clínica tinha uma garagem de ônibus, não sei se intermunicipal, e eu fui lá nessa garagem e pedi 2 tambores de 200 litros, um que os caras tiraram o fundo, tiraram a tampa e o fundo, e outro que tiraram só a tampa. Eu fui numa loja de tapetes em Belo Horizonte, pedi mostruários antigos de carpete, aquele tanto de picadinho, peguei a cascola, né, a cola de sapateiro, e fui cobrir o tambor de 200 litros por cima e por dentro para as minhas crianças fazerem uma integração sensorial. É uma clínica que não tinha dinheiro para comprar isso, mas eu queria dar o meu melhor. Eu também coloquei um balanço na viga, era balancinho mesmo, mas a gente faz acontecer, né? Isso é muito importante, a gente não encontra pronto. Né? E, enfim, buscar outros cursos, né, para a gente que precisar, os cursos na área de gestão. E fazer gestão de pessoas realmente não é fácil, mas vocês todos estão de parabéns. Queria abrir para a doutora Rosa, ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Nós temos mais 5 minutos. Bom, eu quero primeiro dizer que, assim, eu estou encantada com a precisão, com a didática da coordenadora da mesa, doutora Júnia, muito obrigada. E aos meus colegas, eu quero só dizer que, assim, eu estava ansiosa pela apresentação, né? A gente vem conversando e foi um sucesso. Muito, muito obrigada em nome de todos nós da comissão organizadora, viu? Pela dedicação, pelo esforço e por chegar até aqui. As nossas perguntas, nós iremos filtrar e encaminhar por e-mail, assim a gente pode não pegar muito tempo, porque a gente não poderá atrasar a próxima mesa, porque a palestra não poderá ser atrasada, porque ela faz a junção da terapia ocupacional e da fisioterapia. Então, nós iremos encaminhar as perguntas para vocês por e-mail. Gratidão, eu acho que a mesa de vocês, como as outras anteriores, só provocaram o gostinho, a gente já tinha falado sobre isso. E nós voltaremos a nos encontrar brevemente. Então, assim,
Muito obrigada a todos vocês pela contribuição e em breve a gente se reencontra, tá bom?